Senhor, diante de Ti eu coloco agora cada família que está vivendo dentro da própria casa, mas já não encontra descanso dentro dela. Lares que deveriam ser abrigo estão se tornando campos de tensão. Casas que deveriam ser lugar de descanso estão se tornando lugares de peso emocional. Famílias que deveriam se amar estão se afastando mesmo estando lado a lado. E eu apresento a Ti, Senhor, cada coração que chega a este momento carregando silêncio, mágoa, cansaço emocional e palavras que não foram ditas ou que foram ditas da forma errada. Há famílias que ainda vivem sobre o mesmo teto, mas já não compartilham mais o mesmo coração. Já não há mais conversa leve, já não há mais riso espontâneo, já não há mais paciência no olhar. Tudo virou reação, tudo virou defesa, tudo virou sensibilidade exagerada, onde qualquer palavra pode virar uma ferida. Senhor, entra agora nesses ambientes onde a paz foi sendo corroída aos poucos, dia após dia, discussão após discussão, silêncio após silêncio. Entra onde o orgulho construiu muros dentro da própria casa. Entra onde a falta de perdão se transformou em distância emocional. Entra onde o amor ainda existe, mas está sufocado por mágoas acumuladas. Senhor, há lares onde ninguém mais sabe como iniciar uma conversa sem que ela termine em conflito. Há famílias onde todos se defendem, mas ninguém se escuta. Há casas onde todos querem ser ouvidos, mas ninguém quer ceder. E isso, Senhor, tem gerado desgaste, cansaço emocional e uma sensação profunda de solidão dentro do próprio lar. Porque é possível estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho dentro da própria casa. Senhor, visita agora esses ambientes. Visita a sala onde as conversas viraram raridade. Visita a cozinha onde antes havia comunhão e hoje há silêncio. Visita os quartos onde cada um se recolhe não para descansar, mas para evitar o outro. E derrama a tua presença onde a convivência virou apenas obrigação, mas já não existe mais comunhão verdadeira. Senhor, há pessoas que estão cansadas de brigar, mas não sabem mais como parar de reagir. Há palavras que foram ditas no passado que ainda ecoam dentro do coração como feridas abertas. Há lembranças de discussões que nunca foram resolvidas. Há situações que foram ignoradas, mas não foram curadas. E tudo isso vai acumulando dentro do lar como uma tensão invisível, mas constante. Senhor, toca agora nesses corações endurecidos pelo desgaste emocional. Toca naquele que já não consegue mais pedir desculpas. Toca naquele que já não consegue mais ouvir sem se defender. Toca naquele que já não consegue mais confiar dentro da própria casa. Porque, Senhor, o problema não é apenas o conflito. O problema é quando o coração perde a capacidade de restaurar. E hoje nós pedimos, restaura essa capacidade dentro de cada família. Restaura o diálogo que foi perdido. Restaura a paciência que foi quebrada. Restaura o respeito que foi enfraquecido. Senhor, há lares onde pequenos detalhes se tornaram grandes motivos de conflito. Uma palavra fora de tom, um olhar mal interpretado, um silêncio que parece acusação, uma resposta curta que vira discussão. E tudo isso vai enfraquecendo o ambiente espiritual da casa. Senhor, quebra agora esse ciclo. Quebra o ciclo da irritação constante. Quebra o ciclo da resposta imediata sem reflexão. Quebra o ciclo da mágoa acumulada que nunca é liberada. E começa, Senhor, um processo novo dentro desses lares. Um processo de reconstrução emocional. Um processo de cura espiritual. Um processo de reconciliação verdadeira. Porque a paz não é apenas ausência de conflito. A paz é presença de Deus governando o ambiente. E onde tu estás, Senhor, a paz não é frágil, ela é firme, ela é constante, ela é restauradora.
Senhor, nós ainda vamos continuar esta oração, porque há muito mais a ser colocado diante de Ti. Há famílias que precisam de restauração profunda. Há histórias dentro de casas que precisam ser reescritas. Há relacionamentos que precisam ser curados desde a raiz. E nós continuaremos buscando essa transformação na Tua presença. Senhor, há lares onde o desgaste não veio de um grande evento, mas de pequenas feridas repetidas. Não foi uma única palavra, foram muitas palavras ao longo do tempo. Não foi uma única briga, foram muitas discussões não resolvidas. Não foi um único silêncio, foram muitos silêncios acumulados. E quando ninguém percebe, a casa vai perdendo leveza, o ambiente vai ficando pesado, o sorriso vai ficando raro e o coração vai ficando defensivo. Senhor, entra nesse processo invisível de desgaste emocional dentro das famílias. Entra onde ninguém fala, mas todos sentem. Entra onde ninguém admite, mas todos percebem. Entra onde a aparência ainda é de normalidade, mas por dentro há distanciamento. Há pessoas que estão vivendo na mesma casa, mas já não se sentem parte da mesma vida. Pais que não conseguem mais se conectar com os filhos. Filhos que não conseguem mais se abrir com os pais. Casais que dividem tarefas, mas não dividem mais emoções. E isso, Senhor, vai criando um tipo de solidão silenciosa dentro do lar. Porque a dor não é apenas brigar. A dor é não conseguir mais se entender. A dor é tentar falar e não ser ouvido. A dor é estar perto e ainda assim se sentir longe. Senhor, toca agora nessas emoções que estão presas dentro das pessoas. Tira a amargura que foi sendo construída ao longo do tempo. Tira a frieza que surgiu como proteção. Tira o orgulho que impede o primeiro passo de reconciliação. Porque muitas vezes, Senhor, ninguém quer mais brigar, mas também ninguém sabe mais como voltar atrás. E isso paralisa o lar. Senhor, quebra essa paralisia emocional dentro das famílias. Quebra o medo de pedir perdão. Quebra o medo de ser rejeitado ao tentar se aproximar. Quebra o medo de falar e ser mal interpretado novamente. E coloca, Senhor, coragem onde antes havia retraimento. Coloca humildade onde antes havia orgulho. Coloca sensibilidade onde antes havia dureza. Coloca reconciliação onde antes havia afastamento. Senhor, visita também os pensamentos dentro de cada casa, porque muitas vezes o conflito começa antes da palavra ser dita. Começa na interpretação, começa na expectativa, começa na lembrança de algo que já feriu. E isso vai moldando reações automáticas dentro da família. Mas hoje nós pedimos, quebra esse padrão. Que não haja mais reação sem amor, que não haja mais resposta sem paciência, que não haja mais convivência sem empatia. Senhor, ensina cada pessoa dentro do lar a respirar antes de reagir. Ensina a ouvir antes de responder. Ensina a compreender antes de julgar. Porque muitos conflitos não precisam de mais força, precisam de mais compreensão. Senhor, há famílias que estão cansadas de repetir os mesmos erros, as mesmas discussões, os mesmos assuntos, as mesmas dores. E isso gera um sentimento de estagnação emocional dentro da casa. Como se nada mudasse, como se tudo voltasse ao mesmo ponto, como se não houvesse saída. Mas hoje nós declaramos espiritualmente: há saída em Ti. Senhor, começa agora a preparar essa família para um novo tempo. Um tempo de maturidade emocional, um tempo de cura de palavras, um tempo de reconstrução do diálogo. E nós sabemos, Senhor, que isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com um movimento espiritual dentro do coração. Por isso, toca primeiro o interior. Antes de mudar o ambiente, muda o coração. Antes de mudar as palavras, muda a intenção.
antes de mudar as reações, muda a raiz. Senhor, nós continuamos diante de Ti, porque ainda há muito a ser restaurado dentro dos lares. E seguimos pedindo, prepara cada família para a Tua paz verdadeira. Senhor, agora nós entramos diante de Ti, não apenas com as dores que já foram ditas, mas também com aquelas que nunca foram verbalizadas. Porque há coisas dentro das famílias que não chegam a virar discussão, mas viram peso. Não chegam a virar grito, mas viram distância. Não chegam a virar conflito aberto, mas viram silêncio prolongado. E esse silêncio, Senhor, às vezes fala mais alto do que qualquer palavra. É um silêncio de quem desistiu de tentar. É um silêncio de quem já falou demais e não foi compreendido. É um silêncio de quem está emocionalmente cansado. Senhor, visita agora esses silêncios dentro das casas. Silêncio entre casais que ainda dividem a cama, mas não dividem mais o coração. Silêncio entre pais e filhos que convivem no mesmo espaço, mas não conversam de verdade. Silêncio entre irmãos que cresceram juntos, mas se afastaram emocionalmente. E transforma esse silêncio em ponte de reconciliação. Senhor, há famílias que não sabem mais como voltar ao ponto inicial de harmonia, porque o problema já não é um evento específico. O problema é o acúmulo de tudo o que não foi resolvido. E quando as coisas não são resolvidas, elas não desaparecem, elas se acumulam, elas pesam, elas afetam o ambiente inteiro. Por isso, Senhor, nós pedimos, entra na raiz do problema, não apenas na superfície. Entra onde começou o afastamento. Entra onde começou a falta de diálogo. Entra onde começou a perda de paciência. E transforma este antes ruptura em cura dentro da casa. Senhor, há lares onde a comunicação virou algo difícil, não porque não exista vontade de falar, mas porque já existe medo da reação. Medo de ser mal interpretado, medo de iniciar uma discussão, medo de tocar em assuntos sensíveis. E esse medo vai criando barreiras invisíveis dentro da casa. Senhor, quebra essas barreiras agora. Quebra o medo de dialogar. Quebra a insegurança emocional dentro do lar. Quebra a sensação de que falar sempre vai terminar em conflito. E ensina, Senhor, uma nova forma de comunicação dentro dessas famílias. Uma comunicação mais calma, uma comunicação mais consciente, uma comunicação mais cheia de amor e menos de reação. Senhor, nós sabemos que muitas famílias não precisam de mais força, precisam de mais sabedoria emocional. Porque palavras têm poder dentro de casa. Uma palavra pode construir, uma palavra pode ferir, uma palavra pode aproximar ou afastar. Por isso, Senhor, coloca vigilância sobre cada palavra que sai dentro desses lares. Que não haja palavras impulsivas, que não haja palavras destrutivas, que não haja palavras que ferem e demoram a curar. E coloca, Senhor, palavras que restauram, palavras que acalmam, palavras que aproximam, palavras que curam. Senhor, também apresentamos diante de Ti os sentimentos não resolvidos dentro das famílias. Mágoas antigas, decepções silenciosas, frustrações acumuladas. Tudo isso, Senhor, muitas vezes não é falado, mas é sentido todos os dias. E isso influencia o tom da casa, o clima emocional, a forma como as pessoas se tratam. Senhor, hoje nós pedimos, libera perdão dentro desses lares. Perdão que não depende de justificativa. Perdão que não espera o outro mudar primeiro. Perdão que quebra ciclos antigos. E onde houver perdão, Senhor, que comece a nascer uma nova história. Senhor, ainda estamos diante de Ti, porque sabemos que a restauração de uma família não é algo superficial, é algo profundo, é algo progressivo, é algo espiritual. E nós continuamos pedindo, trabalha dentro de cada lar até que a paz seja restaurada de verdade. Senhor,
Agora nós chegamos diante de Ti com um clamor mais profundo, não apenas pela cura do que foi ferido, mas pela reconstrução do que foi quebrado dentro dos lares. Porque há famílias que já não precisam apenas de alívio momentâneo, elas precisam de restauração estrutural. Elas precisam de uma nova base emocional e espiritual. Senhor, entra agora como fundamento onde tudo parece instável. Entra onde a confiança foi abalada. Entra onde a comunicação foi interrompida. Entra onde o respeito foi enfraquecido. E começa a reconstruir, Senhor, aquilo que o tempo desgastou. Senhor, há lares onde cada pessoa já aprendeu a viver no seu próprio mundo dentro da mesma casa. Cada um no seu silêncio, cada um na sua dor, cada um na sua rotina emocional isolada. E isso criou uma convivência sem conexão. Mas hoje nós pedimos, quebre esse isolamento emocional dentro da família. Que haja novamente conexão entre os corações. Que haja novamente interesse genuíno um pelo outro. Que haja novamente presença emocional verdadeira. Senhor, restaura o olhar. Porque o olhar dentro de casa diz muito. Ele pode acolher ou rejeitar. Ele pode aproximar ou afastar. Ele pode curar ou ferir sem palavras. E há lares onde o olhar já se tornou distante. Senhor, toca agora nesse nível profundo de desconexão. Traz de volta a sensibilidade emocional. Traz de volta a empatia. Traz de volta a vontade de compreender o outro. Senhor, ensina cada pessoa dentro do lar a enxergar além da reação do outro. Ensina a enxergar a dor por trás da irritação. Ensina a enxergar o cansaço por trás do silêncio. Ensina a enxergar a necessidade por trás da frieza. Porque muitas vezes, Senhor, as pessoas não estão contra umas às outras, elas estão apenas feridas. E feridas maltratadas viram reações. Senhor, cura essas feridas agora. Senhor, há lares que perderam a leveza dentro de casa. Tudo virou sério demais, tudo virou pesado demais, tudo virou sensível demais. E isso tirou a alegria do ambiente familiar. Mas hoje nós clamamos, devolve a leveza dentro do lar. Que haja momentos de paz sem tensão, que haja conversas sem medo, que haja convivência sem pressão emocional constante. Senhor, também pedimos que restaure a capacidade de recomeçar dentro das famílias, porque muitas famílias ficaram presas no passado, presas no erro, presas na discussão antiga, presas na palavra que foi dita há muito tempo, e isso impede o novo de nascer. Mas hoje, Senhor, nós declaramos, começa um novo tempo dentro dessas casas. Um tempo onde o passado não define o presente. Um tempo onde a dor não governa mais o relacionamento. Um tempo onde a reconciliação é possível. Senhor, ensina cada pessoa a não carregar o peso emocional do ontem dentro do hoje. Ensina a soltar. Ensina a liberar. Ensina a recomeçar. Senhor, há lares onde o orgulho tem sido o maior impedimento da paz. O orgulho de pedir desculpas, o orgulho de dar o primeiro passo, o orgulho de reconhecer o erro, e esse orgulho mantém portas fechadas dentro da própria casa. Mas hoje nós pedimos, quebre esse orgulho agora, Senhor, e coloca a humildade no lugar dele. Coloca a maturidade emocional, coloca coragem para restaurar o que foi quebrado. Senhor, nós continuamos diante de Ti, porque ainda há muito a ser transformado dentro dos lares. E seguimos confiando que a Tua paz vai restaurar tudo o que foi perdido. Senhor, agora nós chegamos diante de Ti no ponto mais sensível desta oração, o lugar da entrega total. Porque depois de reconhecer dores, feridas, silêncios e conflitos dentro do lar, nós entendemos que não há restauração completa sem rendição diante da Tua presença. Senhor,
nós entregamos agora cada família aqui representada nas tuas mãos. Cada casa que está passando por conflitos visíveis, cada lar que está vivendo conflitos silenciosos, cada família que ainda sorri por fora, mas está cansada por dentro. Nós entregamos tudo isso a Ti. Senhor, visita cada ambiente agora com Tua paz. Entra na sala onde já não há mais conversa. Entra na cozinha onde o diálogo se perdeu. Entra nos quartos onde cada um se isolou emocionalmente. Entra nos corredores onde a convivência virou apenas passagem. E transforma tudo isso em lugar de reconciliação. Senhor, restaura o que foi quebrado dentro das famílias. Restaura a confiança. Restaura o diálogo. Restaura o respeito. Restaura o amor que foi abafado pelas dificuldades do dia a dia. Senhor, que cada lar aqui seja tocado pela Tua presença de forma real, não apenas emocional, mas espiritual e permanente. E que comece dentro de cada coração uma mudança verdadeira. Onde havia orgulho, que haja humildade. Onde havia reação, que haja paciência. Onde havia afastamento, que haja reconexão. Onde havia silêncio pesado, que haja diálogo restaurador. Senhor, agora nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra sustenta aquilo que a oração inicia. E nós declaramos sobre cada família o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, que essa palavra se cumpra dentro de cada lar, que a união seja restaurada, que a paz seja estabelecida, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, sela esta oração sobre cada família. Que nenhum lar aqui representado permaneça da mesma forma. Que haja mudança real dentro das casas. Que a paz do Senhor governe cada ambiente. E que cada pessoa que orou agora sinta que não está mais lutando sozinha, porque a Tua presença entrou no lar. Em nome de Jesus. Amém.